Olá, pessoal! Antes de dar continuidade ao nosso capítulo sobre sequências, eu quero resolver alguns problemas simples sobre funções que vão nos auxiliar para as demonstrações sobre sequências convergentes. Bem, então, olha esse exemplo aqui. Mostre que a função f dos reais positivos nos reais positivos, dada por f de x igual a 5x, é bijetiva. O que significa provar que a função é bijetiva? Significa provar que ela é injetiva e sobrejetiva. Então vamos fazer isso. Vou colocar aqui. Provemos que f de é injetiva. Ou seja, o que eu quero provar? Eu quero provar que qualquer que seja, vou chamar aqui de A e B, pertencentes ao domínio, eu vou ter que, se f de A for igual a f de B, então A vai ser igual a B. Ou seja, eu vou ter que provar isso, tá? Eu tenho que provar essa implicação. Ou seja, eu vou ter que provar que sempre que acontecer a igualdade de imagens, eu vou ter a igualdade dos domínios. Ok? Então vamos provar isso. De fato, tá? Então, vou colocar aqui dados x1 e x2 pertencentes ao domínio, ok? Tais que, aí eu vou amarrar isso aqui, que f de x1 é igual a f de x2, ok? Então, dados um x1 e um x2, tais que f de x1 é igual a f de x2. Então, o que eu posso fazer? Se o f de x1 é igual ao f de x2, eu posso substituir, né? Bem, se o f de x é igual a 5x, então, quem seria o f de x1? O f de x1 é o 5x1, ok? Tá, e voltando. Se o f de x é 5x, então quem seria o f de x2? O f de x2 vai ficar o 5x2, ok? Daí, o que eu posso fazer? Daí eu posso multiplicar membro a membro por 1/5. Então, se eu multiplicar membro a membro por 1/5, o que vai acontecer? Se eu multiplicar membro a membro por 1/5, isso aqui vai dar 1, né? Porque é simétrico multiplicativo. Aqui vai dar 1 também. E eu vou ter que o x1 é igual ao x2. Então, logo, o que eu concluí? Eu concluí que toda vez que acontecer que o f de x1 for igual a f de x2, eu vou ter que o x1 é igual a x2. Ou seja, logo eu posso dizer que f é injetiva. Ou seja, eu provei isso aqui, né? A diferença é que, em vez de eu chamar de AB, eu chamei de x1, x2. Ok? Então, com isso, eu provo a propriedade injetiva. Agora, falta eu provar a propriedade sobrejetiva. Então, provando a injetiva e a sobrejetiva, eu já posso concluir que ela é bijetiva, por definição. Então, vamos lá. Vou colocar assim, desejamos agora provar que f é sobrejetivo.
Bem, só lembrando, gente, o que significa provar que uma função é sobrejetiva? Provar que uma função é sobrejetiva significa provar que o contradomínio é igual à imagem. Então, se eu estiver dizendo aqui que uma função f de a em b ela é sobrejetiva, o que significa dizer que a função é sobrejetiva? Significa dizer que o contradomínio da função é igual à imagem. Ok? No caso aqui, o contradomínio é o conjunto B, né? O conjunto B é igual à imagem. Tá? Só que nós já sabemos, por definição, que a imagem ela vai estar sempre contida no contradomínio. Lembra lá aqui eu tenho uma função de A em B. Aqui são os elementos do conjunto A, aqui são os elementos do conjunto B, e a imagem é o conjunto dos elementos que se relacionam com alguém do conjunto A. Então, a imagem ela vai estar sempre contida, ela vai estar sempre dentro do contradomínio. Então, a imagem ela vai estar sempre contida no contradomínio. Ok? Então, isso aqui eu não preciso provar. Isso aqui é óbvio. O que eu realmente preciso provar é o oposto. É provar que B está contido na imagem. Ok? Então, em vez de eu provar a igualdade, basta eu provar essa implicação aqui. Ok? E o que significa provar essa implicação? Significa provar que qualquer que seja o y pertencente a B, eu vou ter que necessariamente que o y vai pertencer à imagem. E o que significa dizer que o elemento pertence à imagem? Provar que o elemento pertence à imagem significa dizer que vai ter que ter alguém aqui que se relacione com ele. Ou seja, vai ter que existir um x pertencente ao conjunto A, tal que o f de x é igual a y. Ou seja, vai ter que ter alguém que se relacione com ele. Então, uma outra forma de definir isso aqui é dizendo que qualquer que seja o y pertencente ao contradomínio, vai existir um x pertencente ao domínio, tal que o f de x é igual a y. Então, isso aqui é uma outra forma de dizer que a função é sobrejetiva. E é essa que eu vou usar, porque ela é mais prática para poder fazer as demonstrações. Então, vamos voltar aqui, olha. Desejamos provar que f é sobrejetiva. O que significa provar que f é sobrejetiva? Significa colocar aqui, ou seja, significa dizer que, para qualquer que seja y pertencente ao contradomínio, lembrando que eu tenho aqui uma função do R+, em R+, ou seja, dos positivos nos positivos. Ok? Então, seja, vou até colocar aqui. Desejamos provar sobrejetiva. Nesse caso aqui, eu tenho que o A é igual a B, né? Porque o A é o R+. E o B também é o R+, né? Que seria o conjunto dos elementos positivos dos reais. Tá. Vai existir um x pertencente aos reais, tal que o f de x é igual a y. Então, eu tenho que provar que acontece isso. Ok? Então, vamos provar que isso é verdade. Vou apagar aqui. Então, vamos lá. De fato, vou colocar aqui para todo y pertencente aos reais positivos, tá? E eu quero chegar nessa expressão aqui, né? Se eu quero chegar nessa expressão, o que eu posso fazer? Eu vou fazer um borrãozinho, tá? Vou colocar bem aqui, olha, borrão. Eu quero chegar nisso aqui, tá? Ok? E o que significa provar isso? Vou colocar aqui. Olha,
5x, né? F de x é igual a 5x. Então, no lugar do f de x, eu coloco 5x. Então, o x vai ser igual a y sobre 5. Ok? Então, esse aqui é o borrão. O que significa dizer que é o borrão? Significa dizer que essa expressão que eu coloquei nesse retângulo não faz parte da solução. Ok? Então, vamos lá. Para todo y pertencente aos reais, tá? Tomando x igual a y sobre 5, temos... Aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter isso aqui, olha. F de x é igual a y, né? Ou melhor, vou colocar aqui. F de x é igual a 5x. Eu estou aplicando a definição, né? Eu estou aplicando a definição, que f de x é igual a 5x. Ok? Então, continuando. Só que quem é o x? O x eu defini como sendo isso aqui, né? Foi para isso que eu usei o borrão. Então, no lugar do x, eu vou colocar y sobre 5. Ok? Por definição, eu sei que, por definição de divisão, eu sei que y sobre 5 é a mesma coisa que 1/5 vezes y. Como esses dois números aqui, eles são simétricos multiplicativos, então o produto vai dar igual a 1. Então isso vai significar que eu vou ter f de x vai ser igual a 1 vezes y, então f de x vai ser igual a y. Então pronto, provei. Ok? Eu cheguei no que eu queria. Que eu cheguei nessa expressão aqui. Ok? A ideia é chegar nesse resultado. Então, como eu cheguei, eu posso concluir. Tá? Logo, para qualquer que seja y pertencente aos reais positivos, né? Ou seja, para todo y pertencente aos reais positivos, vai existir um x pertencente aos reais positivos. Eu mostrei que ele existe. No caso, eu mostrei que ele é exatamente esse valor aqui, né? Vai existir tal que o f de x é igual a y. Logo, eu posso concluir que f é sobrejetiva. Daí, vou colocar aqui, sendo injetiva e sobrejetiva, temos que f é bijetiva. Ok? Por quê? Porque, por definição, para ser bijetiva, tem que ser os dois. Tem que ser tanto injetiva como sobrejetiva. Então, como nós provamos que é os dois, então, de fato, essa função é bijetiva. Ok? Bem, agora vamos para um próximo exemplo. Então, o que diz aqui no segundo exemplo? Mostrar que a função dos reais positivos nos reais positivos, dada por f de x igual a x mais 1, não é bijetiva. Então, nesse caso, eu quero provar que não é bijetiva. Ok. Para ser bijetiva, tem que ser injetiva e sobrejetiva. Quando eu olho essa função, eu já estou vendo que ela é injetiva. E a gente pode provar facilmente, porque vocês já fizeram no exercício. Aqui, nesse caso, o que vai falhar vai ser a sobrejetiva. Ok? Então, não preciso fazer as duas. Se eu quero mostrar que falha, basta mostrar que falha uma. Ok? Então, vamos lá. Solução. Bem, eu quero fazer o seguinte aqui. Como eu quero mostrar que falha sobrejetiva, eu vou primeiro explicar por que ela falha. O
que é sobrejetiva? A função ela é sobrejetiva quando o contradomínio for igual à imagem. Ok? Nesse caso aqui, quem é o contradomínio? O contradomínio é o R+. Ok? Então, o contradomínio é o R+. Só que esse contradomínio, será que ele é igual à imagem? Aí você vai olhar para a imagem. Quem é a imagem? É o conjunto de elementos que vai ser um X. Esse X é positivo, né? Porque o X são os valores aqui do R+, mais 1. Ou seja, eu tenho 1 somado com um positivo. Então, toda vez que eu somo 1 com um positivo, vai ter que, obrigatoriamente, vai dar um número maior que 1. Se vai dar um número maior que 1, então, meio, por exemplo, posso pegar meio, 1/3, valores positivos menores que 1 vai estar no contradomínio, mas não vai estar na imagem. Então, nesse caso, eu posso pegar como contra-exemplo o elemento meio. Ok? Então, eu vou fazer isso aqui. Note que meio pertence ao R+, ok? Se ele pertence ao R+, então ele pertence ao contradomínio da função f, ok? Porém, vou colocar assim, porém, note que se x pertence ao R+, para todo x, vou colocar assim, para todo x pertencente ao R+, eu vou ter que o x vai ser maior do que 0, ok? Então, eu posso pegar essa desigualdade e somar membro a membro por 1. Por que eu estou somando membro a membro por 1? Porque eu quero chegar nessa expressão aqui, olha, x mais 1, x mais 1, x mais 1. Então, aparecendo o x mais 1, eu posso substituir por f de x, porque o f de x é igual a x mais 1. Então, que vai ser maior do que 0 mais 1, que vai dar 1, e que com certeza 1 é maior do que meio. Então, eu vou ter que o f de x vai ser sempre maior do que meio. Ou seja, o f de x vai ser sempre diferente de meio. O que implica que o meio ele nunca vai pertencer à imagem. Okay? Ele não vai pertencer à imagem. Então, se o meio pertence ao domínio, mas ele não pertence à imagem, então logo eu posso concluir que o contradomínio da função, o contradomínio é diferente da imagem. Logo, eu concluo que f não é sobrejetiva. Portanto, f não é bijetiva. Ok? Então, falhando uma, né? No caso, falhou a subjetiva, eu já posso concluir que a função não é bijetiva. Ok, pessoal? Vamos agora demonstrar um resultado aqui que eu vou usar mais tarde. Então, seja f uma função de R+ em R+, crescente, nós temos que a função é sobrejetiva se e somente se ela for bijetiva, ou seja, vale a ida e a volta. Então, vamos lá. Eu vou provar primeiro a volta, porque ela é imediata, tá? O que diz a volta? A volta está dizendo que se ela for bijetiva, ela vai ser sobrejetiva, fazendo o caminho oposto, né? Então, vou colocar só isso, tá? É imediato. Por que ela é imediata? Porque se ela for bijetiva, ela vai ter que ser sobrejetiva e injetiva. Então, ela vai ser sobrejetiva. Então, a volta é imediata. Agora, o que vai dar um pouquinho de trabalho vai ser provar a ida, né? Que é a recíproca. Então, vamos lá. Seja
F sobrejetiva. Ok? Então vamos lá. Se ela é sobrejetiva e eu quero provar que ela é bijetiva, então falta só provar a injetiva. E o que é provar que a função é injetiva? É provar que se f de A for igual a f de B, isso vai implicar que A é igual a B. Então eu quero provar que ela é injetiva. Eu já sei que ela é sobrejetiva. Se ela, além de sobrejetiva, for injetiva, eu posso concluir que ela é bijetiva. Então o meu objetivo é provar isso aqui, ok? Então vamos lá. Dados A e B, o R+, tais que f de A é igual a f de B. Como eu quero provar essa implicação aqui, então tenho que usar essa igualdade para provar que A é igual a B. Então vamos lá. Então, dada essa igualdade, né, a hipótese, então vamos lá. Suponhamos por absurdo que A é diferente de B. Ok? Então, eu vou supor que eles são diferentes. Eu quero provar que eles são iguais, mas eu vou supor por absurdo que eles são diferentes e eu quero chegar numa contradição. Então, vamos lá. Então, se eles são diferentes, então o A vai ser menor que B ou o B vai ser menor que A. Ok? Digamos que o A seja menor que B. Então, como F é crescente, temos que f de A é menor que f de B. Só que isso é uma contradição. Por que isso é uma contradição? Porque essa desigualdade não pode acontecer, porque por hipótese eles são iguais. Ok? Por hipótese tem essa igualdade aqui. Então, vou colocar aqui simplesmente o que contraria a hipótese. O que contraria a hipótese. Qual hipótese? A hipótese de que f de A é igual a f de B. Ok? Então, logo, A é igual a B, logo, F é injetiva. E, portanto, F é bijetiva. Ok? Então, como queríamos demonstrar. Tudo bem?